Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo ao vivo de qualquer lugar do mundo ou dependendo do horário em que você esteja vendo a gravação. Como vocês estão, minha gente? Que saudade de vocês! Renê, bem-vindo, meu anjo! Daqui a pouquinho a gente vai fazer um envio de reiki, tá bom? Ao vivo. Mas nesse momento a gente vai bater um papinho. Antes, vamos encaminhando a live para o pessoal que possa se interessar. E eu gostaria que vocês me dissessem, por gentileza, se vocês estão conseguindo me ouvir, se o som está bom. Por favor, tá bom? Eita! Encaminhando a live. Eu tô nesse momento no meu espacinho de sempre e tá batendo muito vento aqui, então pode ser que vocês ouçam barulho de janela batendo. Lilian, bem-vinda, minha flor, como você está? E pode ser que tenha alguma interferência no som, tô tentando usar alguns recursos para minimizar isso, mas tá tendo bastante ventania aqui hoje. Pode ser que o próprio sinal também oscile um pouco por conta das antenas e movimentações, tá bom? Bora começar? Bem-vindos todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais essa live, onde a gente vai trazer de novo algumas reflexões, algumas questões a respeito das práticas integrativas, de todas as terapias naturais, com destaque sempre ainda levando pelo Reiki, e não que ele seja maior ou melhor, mas como eu já falei muitas vezes, o Reiki ele é uma porta de entrada para quando a gente precisa fazer grandes mudanças na nossa vida, e ele está sempre nos levando a mudanças maiores e melhores. Então, uma vez que você faz o curso de Reiki, muita coisa muda na sua vida. A Lilian tá aqui de prova, a Cássia, Samir, bem-vindo, meu anjo. Então, tem várias pessoas que vêm trazendo essas notificações do quanto a vida mudou depois que ela fez o curso de Reiki. E não, como eu digo, não é só o Reiki em si, mas às vezes você envereda por outros caminhos, você consegue colocar uma prática de autocuidado na sua vida que muitas vezes não estava tendo neste sentido. E o que eu gosto muito do Reiki é que ele traz esse caminho de dentro para fora e de fora para dentro. Ele vai cuidar desde o espiritual até a expressão física. E com isso a gente consegue resultados muito mais surpreendentes do que outras técnicas ou outros recursos, tá? E então vou estar sempre destacando aí alguma coisa sobre isso. É algo que a gente consegue fazer à distância, a gente consegue receber à distância, então vai trazendo bastante diferenciais. Mas hoje eu quero trazer um tema paralelo a esse. Eu quero trazer o tema do autocuidado. E quando eu falo disso, eu tô falando por quê? Lena, bem-vinda! Eu tô falando porque muitas vezes a gente acaba não tomando alguns movimentos de disciplina, inclusive de autopercepção. Então, eu não consigo fazer um autocuidado se eu não tiver uma autopercepção. O que é isso? Por exemplo, semana passada eu estava em Minas Gerais. Cá, linda, bem-vinda. Eu estava em Minas Gerais, trouxe doce de leite maravilhoso e algumas outras coisas muito gostosinhas, que eu sei que sim, são saborosos, mas o meu corpo não lida bem com isso. A gente sabe que o leite tem uma questão inflamatória, a gente sabe da quantidade de hormônios que é utilizada nas vacas para produzir 10 vezes mais a quantidade de litros de leite que elas produziam antigamente, entre outras coisas. E na hora que eu comecei a consumir esse doce de leite e tal, tava uma delícia. Eu consumi 2 dias. No terceiro eu não aguentava de mamas inchadas, edemaciadas, doloridas e mais uma série de questões físicas. O corpo fica pesado, a mente fica mais lenta. E se eu não tenho esse nível de auto-observação para perceber aquilo que está me prejudicando, eu não tenho a decisão e a atitude de falar, nossa, tava uma delícia? Sim, sou sinestésica, adoro sabores, adoro toques, adoro tudo isso.
Mas agora isso vai ter que ficar para um segundo plano. E nesse segundo plano, o doce de leite vai ter que ficar para um outro momento ou para uma outra pessoa que lide melhor com isso, ou até mesmo eu não colocá-lo mais no meu cotidiano. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente sabe de alguma coisa que nos prejudica, mas a gente não toma a atitude do autocuidado mínimo, que é pelo menos dizer não para aquilo que nos prejudica. Eu tô trazendo o exemplo do leite, que é um exemplo muito simples. Eu era uma bezerra, tomava 2 litros de leite por dia. Passei uma infância inteira assim, cheias de dores, cheias de inchaço, cheias de um monte de problemas de saúde, bronquite, uma série de outras coisas. E ninguém associava que a alimentação me prejudicava. Em 2007, já adulta, porém, mais de 15 anos atrás, um médico virou e falou, mas você não pode consumir isso. E aí veio leite, açúcar branco, glúten e mais uma série de outras coisas. Eu aquela cara em choque, do tipo, esse médico é louco, imagina, como assim? E eu levei 3 anos para poder testar aquilo que ele me disse. Eu morava na casa dos meus pais, aqui em São Paulo, fui morar no Rio de Janeiro, lá morando sozinha que eu vim começar a testar, a retirar o glúten, a retirar o açúcar branco, a retirar o leite. E eu fui testando uma coisa por vez, tira completamente uma coisa, tira completamente outra coisa, volta a inserir, o que me dá de reação. E aí fui percebendo quais eram essas sensações. E de novo, por que eu tô trazendo isso? Porque eu quero que vocês coloquem na vida de vocês esses testes e essas autoobservações. Não adianta eu chegar e falar isso não presta, isso não é bom, retira. Se você não testar, se você não olhar para dentro de você e perceber o quanto isso pode reverberar. Quando a gente faz o curso de Reiki, eu montei um planner, um dia deitada na cama, eu comecei a ter ideia de como poderia ser aquilo, comecei a rabiscar na mão e montei no Canva um planner para a pessoa ir fazendo o autocuidado, a autoaplicação de Reiki todos os dias. Mas antes disso, ela tem um antes e um depois no começo e no início do fim, para ela preencher como eu acordei, como eu estava me sentindo, quando eu fiz o Reiki, como eu fiquei, depois no período da noite, como eu tô nesse período. E se eu não tenho esse nível de critério de autoobservação, eu não vou conseguir descrever as melhoras e os progressos que eu vou tendo com essa autoaplicação. E de novo eu tô retomando isso, porque não adianta a gente querer falar de autocuidado se não tiver autoobservação. Não adianta eu falar, tira o leite que vai melhorar tudo, se você não sabe como você tá hoje. No meu caso, quando eu virei e falei, esse médico tá louco, a vida inteira, a minha referência era com o leite. A minha referência durante toda uma jornada de vida era daquela forma. Eu não tinha outra referência. E eu precisei fazer esse movimento de retirar, voltar a inserir, para entender quais eram os impactos que aquilo estava me causando. E de novo eu tô trazendo este exemplo, porque para mim foi o leite num determinado momento, para mim foram determinadas companhias em determinado momento, determinadas falas em determinado momento. Mas são várias etapas da vida, onde a gente vai tendo a relação com o nosso corpo físico, a relação com o nosso corpo emocional, a relação com as nossas questões psíquicas e a nossa saúde mental. E que aos poucos, se eu não tiver essa observação, porque sempre foi assim, e eu não der um freio em algum momento e mudar alguma coisa para me oportunizar, vivenciar algo diferente, eu não vou ter experiência e o resultado diferente. Então, muitas vezes a gente quer um resultado distinto, a gente quer uma nova experiência, um novo fruto gerado, mas eu tô colhendo da mesma árvore. Não adianta eu tentar colher maçãs de um limoeiro. É a mesma coisa. Eu tô plantando a mesma árvore, querendo colher um fruto diferente, a coisa não vai dar certo. Então,
O convite de hoje é, com o Reiki ou sem o Reiki, se você já fez o curso, se você já conhece a técnica, faz a autoaplicação, percebe como você estava antes, como fica depois, e não só de um dia para o outro ou no mesmo dia, mas isso ao longo do tempo. Passa aí 21 dias se reaplicando de novo e percebe como que você estava lá no começo, quais eram suas angústias, seus questionamentos, as suas questões mentais, psíquicas, emocionais. E aí depois você percebe depois desse ciclo. Se você preferir, faz isso com uma alimentação, faz isso com um tipo de trabalho, joga um novo orçamento, faz alguma coisa para plantar uma árvore nova e aí você ter um fruto novo. Mas busca a semente do limão se você quer colher um limão, a semente da maçã se você quer colher uma maçã. E nesse caminho é um caminho de alto progresso contínuo. Não tem jeito, a gente não vai parar, é algo cotidiano. Todos os dias nós evoluímos e todos os dias nós podemos evoluir ainda mais. Isso vai depender de cada um de nós. E aí, quero, para fazer esse fechamento, falar para vocês que não, eu não retirei o leite absolutamente, e foi uma escolha consciente, mas que nesse exato momento eu estou questionando, porque quando eu retirei total e absolutamente leite, glúten e tudo mais, lógico, nosso corpo fica melhor, mas fica extremamente mais sensível quando volta a ter uma reinserção. Então eu optei por não fazer uma exclusão completa. Entretanto, eu estou me requestionando isso, porque sim, meu corpo continua com sintomas e sinais de inflamação. E se ele tem essas inflamações biológicas, físicas, muito além de todos os outros tratamentos em paralelo que eu faço, está na hora de eu voltar a questionar as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas escolhas e voltar para escolhas mais saudáveis para o meu corpo, para o meu todo. E, de novo, tem uma coisa que é muito legal, eu aprendi com a Carol da Barco, que eu achei fantástico, era algo que a gente dentro do mundo das terapias, olha muito para trás, para ancestralidade, para o que foi, para a infância, e muitas vezes esquece de olhar para frente. E a Carol, uma vez, fazendo uma limpeza de guarda-roupa, ela falou, eu não quero essa peça, não é porque eu não a use hoje, mas é porque a Carol do futuro pensa diferente, a Carol do futuro não vai usar essa peça de roupa. E nesse momento eu estou repensando essas atitudes exatamente nesse momento, nesse motivo de a Gisele do futuro vai precisar dessas pequenas inflamações cotidianas? A Gisele do futuro vai precisar disso? A Gisele que eu estou construindo com a minha atitude de hoje vai precisar dessa sintomatologia? Para que eu quero isso na minha vida? Então, nesse movimento daquilo que você quer fazer para você, daquilo que você quer ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, você precisa plantar hoje na sua atitude. E nesse momento eu vou deixar para vocês esse convite daquilo que você está criando hoje. Está construindo a pessoa que você quer ser, quer se tornar? E eu não estou falando de forçar a barra, eu estou falando de um passo por vez. Um dia, outro dia, autoobservação, autorrespeito, autoacolhimento. Se observa, gera, planta, colhe, entende. É isso, é esse o caminho? Tá tudo bem. Se não for esse, dá uma olhadinha em que plantas que você pode estar plantando aí e de repente ser divergente do seu paladar, do seu sabor favorito. Tá bom? Um grande beijo. Volto daqui a 2 minutinhos pra gente fazer a nossa live de envio de reiki, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada!